A santa paz de Deus com todos, queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Jordânia, sou aqui de Juazeiro, Bahia. E estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu vou contar uma obra que Deus fez na minha vida, uma grande obra que o Senhor fez na minha vida. Antes de eu servir a Deus, antes quando eu estava no mundo, sofri muito nesse mundo, né? Que é a pessoa quando está longe de Deus, quando não está servindo a Deus, está nesse mundo, a pessoa sofre, a nossa alma sofre muito, mas o Senhor é tão misericordioso, é tão bondoso que tem misericórdia da nossa alma, né? E aquele que é escolhido do Senhor pode estar no mais profundo buraco, né? No mais profundo poço. O Senhor vai e resgata e tira das garras do adversário, né? O Senhor fez uma grande obra na minha vida. Antes de eu servir a Deus, o Senhor, eu sofri muito. Eu tinha 13 anos e aconteceu uma tragédia comigo, aconteceu uma coisa comigo, uma tragédia. Minha mãe, ela não servia a Deus, ela vivia no mundo, né? Fazendo as coisas desse mundo, as coisas do adversário. Deus ainda não tinha tirado as vendas dos olhos dela, né? Mas graças a Deus ela serve a Deus. Ela não é dessa denominação que a gente né? Que é a congregação cristã. Ela é de outra denominação. Mas graças a Deus, Deus fez uma grande obra na vida dela também. E ela está servindo a Deus, graças a Deus, glória a Deus. E aí eu tinha 13 anos, foi que minha mãe, ela bebia e deixava a gente só em casa. Não ligava muito pra gente, né? Porque quando a pessoa está no mundo, a pessoa não liga pra nada, né? O inimigo nos cega. Aí ela saiu, deixou a gente em casa, eu, minhas irmãs, só que minhas irmãs ficavam mais na casa de minha avó e eu ficava sozinha em casa. E morava uma pessoa lá com ela, uma mulher que morava lá com ela. E aí eu fiquei só eu e essa mulher lá. Aí essa mulher armou, né? Ela fez uma coisa assim que trouxe uma pessoa para lá e essa pessoa me trancou e abusou de mim, né? Eu era uma criança ainda, não sabia de quase nada, era praticamente assim, meio inocente, né? E aí aconteceu que eu engravidei da minha filha e aí eu falei para minha mãe, todo mundo falando, né, que era para denunciar ele, só que a minha mãe, ela disse que ela ficou em paz, ela não denunciou, porque ele queria também fazer o mal com a gente, ele não era uma pessoa dessas pessoas que gosta, né, de beber e usar droga e tudo. Aí minha mãe ficou em paz, só que eu sofri muito na minha gestação da minha filha, que era muito nova. Aí foi parto cesáreo, sofri muito, que eu não tinha condição de ter ela normal, né? Só que
eu senti muito a presença de Deus, eu senti muito que o Senhor estava cuidando de mim. Antes mesmo de eu ir para o hospital para ter ela, eu falei com Deus, orei a Deus, entreguei na mão dele. Fiquei muito atribulada quando fui para o hospital ter ela. Aconteceu muitas coisas, minha pressão aumentou e tudo. Só que aí eu orei a Deus e o Senhor me deu aquela calma, me deu aquela paz. Aí ocorreu tudo bem, graças a Deus. Aí eu tive ela, minha filha, e passei um bom tempo sem ter mais filho. E aí fiquei no mundo, sofrendo muito. E aí chegou um tempo que eu estava muito sofrendo nesse mundo e eu orei a Deus e pedi a Deus que o Senhor viesse me tirar desse mundo, que eu não estava aguentando mais. A minha alma estava pedindo misericórdia ao Senhor. Minha alma estava sofrendo muito, irmandade, nesse mundo. Aí Deus teve misericórdia de mim, me chamou para essa graça santa e maravilhosa. Só que aí eu conheci o meu esposo, né? Que ele servia a Deus, ele era batizado. Só que ele tinha acontecido que ele tinha se desviado, né? E voltou para o mundo, e foi para o mundo. Só que ele também disse para mim que estava sofrendo muito, a alma dele estava sofrendo muito. Aí ele falou, disse que pediu a Deus que o Senhor viesse ter misericórdia dele, que o Senhor viesse preparar uma companheira para ele que fosse do mundo, só que depois se convertesse, que ajudasse ele. Aí o Senhor me escolheu, né? Diz que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que desapareça eu e que apareça o Senhor. E aí, Irmandade, a gente ficou no mundo, né? Eu e ele estava no mundo ainda. Só que eu estava sofrendo muito com ele. Aconteceu muitas coisas. Ele bebia e tudo. E muitas coisas aconteceu, né? O Senhor permitiu. E chegou um ponto que eu falei, Senhor, não vou aguentar mais, eu vou embora, eu vou deixar ele, eu não aguento mais. Só que o Senhor falava, Irmandade, dentro do meu coração, e o Senhor falava, você não vai, filha, você fica, você suporta, que essa alma é um escolhido, esse vaso é um escolhido meu. E se você deixar, o inimigo vai traçar, vai destruir. Fica, filha, fica mais um pouco. O Senhor falava dentro de mim, Irmandade. Eu não servia a Deus ainda, mas eu sentia que o Senhor era na minha vida, né? Eu não conhecia a palavra muito bem ainda também, mas eu sentia que o Senhor era na minha vida. Aí chegou um ponto que eu não aguentava mais e eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou deixar. E, e eu não aguento mais, Senhor. E Deus falava, filha, você tem de ficar, filha, você suporta, filha, você aguenta. Aí, Irmandade, chegou a hora que aí eu liguei para minha mãe morava minha mãe mora em outro estado, né? Aí eu liguei para ela e minha mãe falava, filha, minha filha, fique aí com seu esposo, você tem que aguentar e tudo. E eu falava, meu Deus, até a minha mãe, né, falando isso, né? A minha mãe me quer lá, Senhor, que será de mim? E aí chegou um ponto que eu decidi ir embora e deixar o meu esposo. Só que aí, Irmandade, eu fiquei gestante novamente. Aí eu falei, não, eu não vou mais. Aí Deus fez uma obra, Deus foi mudando o meu esposo quando eu fiquei gestante. Eu já tenho uma filha já do meu esposo, já tenho mais duas, só que aí eu fiquei grávida da segunda. Eu engravidei de uma, tive
tive a primeira filha com ele, né? E depois eu tive a segunda, que foi essa que eu estou falando, que foi a segunda filha. E aí eu engravidei da minha filha e eu decidi ficar, né, com meu esposo e tudo. Aí o Senhor foi mudando ele aos poucos. A gente morava de aluguel, a gente não tinha nossa casa ainda. A gente morava de aluguel, sofria muito humilhação pelas pessoas. E a Irmandade, todos os dias eu orava, pedia ao Senhor, dizia, Senhor, me tira desse mundo, me tira desse mundo, Pai. E pedia também a Deus para Deus preparar a minha casa mesmo, a nossa casa, né? Eu pedi ao Senhor e é, aí o Senhor passou uns 2 anos a 3 anos, o Senhor preparou a nossa casa, né? Glórias a Deus, aleluia. O Senhor preparou assim, Irmandade, foi de uma hora para outra, o Senhor preparou tudo, a nossa casinha, a gente se mudou, né, para nossa casa e tudo aí. E eu estava orando a Deus e pedindo a Deus que o Senhor viesse enviar uma pessoa aqui em minha casa que fosse da igreja para me levar para a igreja. Orava todos os dias, pedia ao Senhor, porque eu não estava tendo força de ir para a igreja. Também não conhecia muita irmandade, né, daqui do lugar onde eu moro. E eu pedia muito ao Senhor para que o Senhor enviasse uma pessoa aqui em minha casa para me levar para a igreja, um irmão para me levar para a igreja. Aí toda vez, Irmandade, eu tinha a certeza, dentro do meu coração mesmo, eu tinha a certeza que ia aparecer essa pessoa para me levar para a igreja, para me levar para congregar, né? Aí o Senhor usou de uma irmã que mora aqui, no lugar onde eu moro. E essa irmã, ela disse para mim que... E ela bateu aqui na porta de casa e aí ela falou que quando foi à noite ela tinha sonhado um sonho, que Deus tinha dado uma revelação a ela que tinha 2 irmãos que moravam aqui nesse bairro que estavam precisando de ir congregar. Ela falou para mim assim, e aí eu disse, é o Senhor, glória a Deus. E aí ela me levou a gente para ir congregar. E a partir do momento que eu fui congregar, eu já comecei a sentir a presença de Deus. O Senhor já falou grandemente comigo na palavra. O Senhor usava muito o servo de Deus para falar com a minha alma e eu chorava muito. Foi muita virtude, muita glória. O Senhor fez muitas obras. E aí eu comecei a congregar. Aí casei com meu esposo, que a gente não era casada, eu casei. E aí, quando eu me casei, no ano de 2018, quando eu me casei, aí o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. E aí eu me batizei, e o Senhor fez grandes obras. E antes disso, Irmandade, antes do Senhor me chamar nas águas do Santo Batismo, quando eu estava congregando ainda, né, testemunhada, o Senhor já tinha me libertado de toda a vaidade, eu gostava de usar, pintar as unhas, cortar o cabelo, pintar o cabelo, usava roupas curtas, mas eu comecei tanto a buscar o Senhor começou tanto a ter misericórdia, o Senhor teve tanto misericórdia de minha alma que de uma hora para outra, assim, o Senhor fez uma libertação na minha vida. Eu não quis mais usar esses velhos negócios de vaidade, de pintar a unha, de cortar cabelo, essas roupas. O Senhor me libertou. Eu peguei todas as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa, joguei tudo fora, doei. E começou, Deus fez
Deus fez uma grande obra na minha vida, uma grande transformação. O Senhor converteu meu coração de uma forma grandiosa, gloriosa. Ninguém acreditava. O meu esposo olhou assim para mim e ele disse: "O Senhor está fazendo uma obra na sua vida. O Senhor está te libertando." E aí eu comecei a usar as roupas, né? Serva de Deus, não pintei mais meu cabelo, glória a Deus, não cortei mais. Deus fez uma grande obra, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agradeço muito a Deus que o Senhor teve misericórdia de minha alma, me chamou nessa graça santa e maravilhosa. E eu peço muito a Deus que o Senhor venha sempre estar me fortalecendo nessa graça santa e maravilhosa, que é servir a Ele, né? Deus é maravilhoso. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. A santa paz de Deus com toda a querida irmandade. Eu vou contar, irmandade, mais um testemunho que o Senhor me faz sentir de contar, que no ano que começou essa pandemia, que começou essas doenças, né, no mundo, eu estava gestante da minha quarta filha e parece que foi no ano de 2020, 2000 e eu acho que foi no ano de 2019, 2020. Foi no ano que estava começando começou essa pandemia, né? Foi no tempo que começou essa pandemia, eu não me lembro mais ou menos a data. Mas aí eu estava gestante da minha quarta filha e aí eu e meu esposo, a gente ia sair para um lugar aqui perto, para outro bairro, aqui na cidade que a gente mora. E a gente estava num de carro. E aí eu estava muito angustiada, irmandade, muito provada, assim, espiritualmente. E aí eu falei com o Senhor dentro de mim, eu disse: Senhor, me dá a prova, Senhor, de que o Senhor me ama, me dá a prova que o Senhor está na minha vida. Falei assim com Deus dentro de mim mesmo, sabe, irmandade? E aí, isso antes de a gente sair de carro, antes de a gente sair para o lugar que a gente ia, né, de carro. Aí, quando eu entrei no carro, quando a gente ia no meio da estrada, aí aconteceu que a gente estava na estrada e vinha um rapaz de moto, né? Parece que ele estava embriagado, não sei. Eu sei, irmandade, que ia bater mesmo de frente com o nosso carro. Só que o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão glorioso. A misericórdia do Senhor é tão grande na nossa vida, Deus é tão bom, que o Senhor preparou no meio da estrada, o Senhor preparou um canto assim, sabe? Porque é muito difícil ter um lugar onde estacionar o carro na estrada, né? Porque na estrada é muito difícil ter. Só tem mato, às vezes tem mato assim, do lado para o outro, né? É muito difícil. Só que o Senhor preparou esse lugar para estacionar esse carro. Um lugar reservado que o Senhor preparou. E aí, na hora que o carro ia batendo de frente com essa moto,
o Senhor veio e usou do meu esposo tirou o carro, colocou o carro nesse cantinho, né, para estacionar no meio da estrada. E aí o Senhor me libertou na hora, irmã, daquela prova que eu estava sentindo, aquela angústia, aquela prova espiritualmente, né? Uma angústia, uma coisa assim, uma tristeza. E aí ali o Senhor me mostrou que Ele estava na minha vida, estava na nossa vida. E aquela obra foi maravilhosa. Agradeci muito ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que Ele é muito bom e que desapareça eu e que apareça o Senhor. E foi essa obra que o Senhor tem me dado de contar. E o Senhor é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.